Fala doutora, tudo bem? Eu sou Andressa Machado, CEO da Prevtech. Estamos em mais um Prevcast. Estamos aqui com Bruno Rocco da Prevtech, onde o mundo veterinário se encontra. E hoje nós temos um convidado muito especial, um assunto muito bacana. Dr. Lucas, se apresente para o pessoal. Legal, primeiramente agradecer aí ao convite da Prevtech, agradecer vocês aí, é um prazer, uma bela de uma estrutura aqui, então mais do que digno estar aqui participando com vocês, tá? Me apresentando aí brevemente, meu nome é Lucas Osestolato, hoje eu sou cirurgião de tecidos moles aí, uma área bem legal e bem interessante, acho que a gente pode explorar isso aí, acho que a gente vai explorar isso. Mas a minha história aí, não sei se já posso começar me apresentando aí. Então tá. Aqui é o nosso espaço, viu? Então beleza, então vou gastar um tempinho nisso porque é interessante, porque minha história começou quando eu estava lá na escola, todo mundo pergunta, né? Ah, Lucas, como que você começou a sua história na área veterinária, esse tipo de coisa. Mas minha história não começou na área de medicina veterinária, né? Eu tenho, minha família, meus pais são bancários, eu tenho uma família totalmente voltada para a administração, né? E eu fui aquela ovelhinha que seguia um caminho diferente. E muitos perguntam, pô Lucas, mas o que aconteceu? Cara, acho que não tenho o que dizer o que aconteceu, né, Bruno? Foi algo que veio do sangue mesmo. Mas quando eu me formei, quando eu saí da escola, eu fui primeiramente fazer zootecnia. Não sei se vocês conhecem a área, né? A zootecnia é uma área correlata da medicina veterinária, mas é uma área que trabalha mais com produção. Animais de grande porte, genética. E foi engraçado que a zootecnia que me abriu os olhos para a medicina veterinária. Então, na zootecnia a gente tinha alguns assuntos específicos, por exemplo, anatomia de animais domésticos, alguns assuntos voltados para a medicina veterinária que me despertou o interesse. Eu falei, cara, eu sou apaixonado por medicina veterinária, eu sou apaixonado por anatomia, eu quero me tornar um cirurgião, porque a gente sabe que um bom cirurgião, ele precisa ser um ótimo anatomista, não tem como a gente mexer com a anatomia do animal sem entender o que é o normal. Então, eu era um apaixonado por anatomia, eu falei, cara, eu quero me tornar cirurgião. Isso no segundo ano de graduação de zootecnia. Mas eu não vou largar isso daqui. Eu vou finalizar, eu fiz na Unesp de Ilha Solteira, uma cidade interior. Vocês conhecem Ilha Solteira? Não. É uma cidade interior de São Paulo, 700 quilômetros daqui. Um calor absurdo. Só mato, 20 mil habitantes. Eu com 17 anos, minha mãe pirando, chorava todos os dias. Eu voltando para São Paulo com cabelo vermelho, sem sobrancelha por causa de trote de faculdade. Meu Deus. Mas eu falei, eu vou finalizar a zootecnia e vou fazer a medicina veterinária, né? E aí finalizei a zootecnia, trabalhei durante um ano ali depois, na época do estágio, com animais de grande porte ali em Piracicaba. E aí vim para São Paulo fazer a medicina veterinária. E isso foi importante porque quando eu fui fazer a medicina veterinária eu estava com a cabeça formada que eu queria me tornar um grande cirurgião. E a gente sempre conversa que na veterinária, quando abre o leque pra gente de assuntos, a gente pode ser cirurgião, a gente pode ser clínico, a gente pode ser dermatologista, a gente pode ser cardiologista, a gente pode trabalhar com peixe, tartaruga, tudo. É uma área muito ampla, né? E a gente, quando a gente entra, principalmente, né, o que eu acho um pouco errado, a gente com 17 anos, a gente não consegue definir uma profissão. A gente tem que ter um aporte familiar muito importante, mas um aporte familiar é aquele cara que incentiva, não, por exemplo, se meus pais querem falar, não, você vai ser bancário, você vai trabalhar com administração, talvez eu seguisse uma área que no futuro eu estaria um pouco infeliz. Mas quando você tem 17 anos é difícil escolher uma profissão, e quando você chega na medicina veterinária, que você tem uma série de caminhos, é complicado. Mas aí eu entrei já sabendo o que eu queria. Então, desde o primeiro semestre, eu trabalhava com grupo de estudo, buscava cursos, palestras. Isso foi me tornando aí o que eu sou hoje, né? Mas aí finalizei a medicina veterinária, fui para a USP, fiz um mestrado lá no departamento de cirurgia da USP, no programa de anatomia, porque eu sempre tive uma aptidão e sempre gostei muito de falar em público, então eu sabia que eu queria ser professor. Então eu fui lá para a USP fazer justamente o mestrado, que é justamente algo voltado para a docência. Eu lembro até hoje que quando tinha seminário na graduação, o seminário era o terror dos alunos, né? Quando tinha seminário, aquela coisa de apresentação em público, eu falava, puta, esse professor é um mala. Esse professor é um mala, vai dar seminário. E eu era o cara, puta, seminário, ainda bem que vai ter isso, né? Mas enfim, aí fiz o mestrado, e aí depois que eu finalizei o mestrado, eu senti que eu precisava de uma coisa mais aplicada para a questão cirúrgica, né? Porque a questão cirúrgica a gente entende que precisa colocar a mão na massa, né? Não existe teoria para entender cirurgia. Muitas vezes prática, né?
Então eu fui para a Anclivepa São Paulo, fiz a especialização em cirurgia de cães e gatos por lá, fiz o programa de residência lá também, o programa de aprimoramento, em conjunto com a especialização. Depois que finalizou isso, eu fui incorporado lá ao núcleo de cirurgia, então hoje eu sou professor e cirurgião da Anclivepa São Paulo, tanto dando aula nos cursos que envolvem pós-graduação e cursos técnicos mais rápidos, como também prestando serviços aí para o Hospital Público de São Paulo, né? Então a gente presta um serviço legal lá no Hospital Público, a gente tem um programa de residência, então eu sou preceptor muitas vezes lá dos residentes. E hoje minha vida é 100% cirurgia, tanto atuação prática nos hospitais públicos, hospitais particulares também de São Paulo, como também na parte de docência, aula para graduação também em São Paulo eu dou, e principalmente estou bem focado aí na Anclivepa São Paulo. Então, basicamente, de forma muito rápida e tentando ser resumido aí, esse foi um pouquinho da minha história e como eu cheguei aqui hoje. E o que dá pra gente perceber, quando você tem um trabalho direcionado e sabe o que quer, o futuro com o estudo ele é garantido. E eu falo isso porque todo mundo aqui já fez uma graduação, todo mundo sabe como que funciona. Muitas vezes quando a gente entra na graduação mais novo, a gente pensa em ir para uma festa, pensa em tomar uma cerveja, normal, tá? Mas muitas vezes a gente pode perder o foco de coisas que são importantes no começo da graduação, mas faz parte da maturidade do aluno. Mas a gente sabe que primeiro, segundo semestre de graduação, o aluno ele tá, cara, emocionado, ele quer ir pro bar, ele quer participar de trote, esse tipo de coisa. E às vezes, quando a conta chega lá no meio, final da graduação, que ele, cara, tô quase formando, o que eu vou fazer da minha vida? E 5 anos de graduação, você pisca o olho, as coisas passam muito rápidas, muito, muito. E eu falo isso porque muitas vezes os alunos chegam pra mim, chegam pra gente e perguntam, né? Bom, Lucas, como que eu faço para escolher uma profissão? Como que eu faço para escolher uma área? E eu sempre falo, você precisa entrar. Eu sei que a curtição faz parte, você tem que fazer isso, mas você precisa desde o primeiro semestre tentar buscar essa aptidão sua, essa vontade, né? E a gente só consegue conhecer isso na veterinária, para o aluno que às vezes está um pouco em dúvida. Ele só consegue conhecer isso quando ele começa a buscar conhecimentos adicionais. O que eu quero dizer com isso? Grupo de estudo, o local que a gente está hoje aqui, o Animal Health, o aluno de graduação ele precisa estar aqui. Eu vejo que aqui, é claro, é um ambiente muito bom de network, a gente se conhece. Pô, Bruno, vocês estão pegando contato aqui agora, a gente vai fazer negócio no futuro com certeza. Mas o aluno de graduação, quando ele tem essa dúvida do que seguir, ele chega aqui... Cara, tem stand de tudo quanto é lado e tem a grade horária de palestras, ele vai assistir uma palestra de cada coisa. E aí quando ele assiste aquela palestra, ele brilha o olho dele e fala, bom, eu acho que cirurgia é minha praia, eu acho que dermatologia é minha praia. Então, ele tem que estar inserido. Então, muitas vezes eu falo isso e é complicado. Como eu disse, muitas vezes com 17 anos você tem que escolher uma profissão, é muito complicado. Tá? E aí, só me estendendo, por que eu falo isso? A medicina veterinária é a profissão que brilha os olhos de muita gente, né? E eu tenho certeza que a gente vai comentar sobre isso. Muitas vezes a gente tem... A gente entende que tem um pé direito aí de pensar na medicina veterinária, tem muita coisa que o pessoal fala que é um pouco mentirosa com relação à profissão, com relação a falar que médico veterinário não ganha bem. Isso é balela, tá? Isso é balela. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se você pegar o perfil de graduandos em medicina veterinária, é claro, perfil manhã, turma da manhã, você tem um graduando ali, 17, 18 anos. Mas visita uma graduação noturna de medicina veterinária. A faixa etária é 30 para cima. 30 para cima disparado. Disparado. E aí você fala, pô, que engraçado isso, né? Porque graduação a gente tem um foco aí até uns 25. O que esse pessoal tá aí, né, em qualquer área, qualquer faculdade... É justamente aquela pessoa que tem uma carreira inicial em uma área distinta, foi fora fazer... da medicina veterinária. Sempre quis a medicina veterinária, mas foi fazer pensando em reconhecimento profissional, pensando em financeiro, mas sem pensar no amor por uma profissão, que a gente entende que precisa amar o que você faz, né? E aí muitas vezes é esse cara que está fazendo a mudança de rota. Ele tem uma carreira já pré-estabelecida, mas ele... às vezes não está muito feliz e ele fala, por que eu não fiz a medicina veterinária, né?
E aí ele volta para fazer uma graduação em medicina veterinária. Então, quando eu me formei, eu tinha colegas muito mais velhos. Hoje em dia, na graduação, eu dou aula de graduação noturno, muita gente mais velha. Justamente mostrando que a medicina veterinária hoje, cara, ela é a paixão de muita gente, muita gente. E tem gente entrando e tem gente retornando para fazer a medicina veterinária que toda pessoa que eu encontro, eu motivo e falo, você precisa fazer, que é uma profissão maravilhosa, é muito, muito legal ser médico veterinário. E eu acredito que a mudança da sociedade perante o reconhecimento do médico veterinário e da médica veterinária é o que está fazendo esse auge. Sim. E se você pegar o que era o médico veterinário há 20 anos atrás e o que é o reconhecimento do médico veterinário hoje na profissão, quando você falava assim, uma pessoa, qual que é a sua profissão? Sou vendedor. Ah, tá. O que você é? Eu sou veterinário. Ah, tá. O que você é? Eu sou advogado. Ah, você é um advogado, eu sou um médico, eu sou dentista. Hoje não. Hoje as famílias estão incentivando. Por quê? Porque os tutores estão reconhecendo cada vez mais a importância da medicina veterinária, do médico veterinário. Por quê? Porque a grande maioria dos lares do Brasil tem pet. Exatamente. E não vai ser o advogado que vai cuidar de um pet, um médico, um dentista, vai ser o veterinário. Então você fala assim, qual que é a sua profissão? Sou médico veterinário. Nossa, você é veterinário? O sorriso abre, o olho brilha. Então, por conta disso, eu creio que muitas pessoas não tiveram essa realização lá atrás. Por quê? Porque não tinham reconhecimento. E essa barreira, não ganha bem, isso, aquilo, eram impeditivos dessa realização pessoal como profissão, para que seja o sustento da vida dela. E é importante a gente, né, até com a tua história, né, a gente viu o quanto o veterinário tem que estudar para ele exercer. E eu acho que isso também não era divulgado para a sociedade. Sim, né? As sim. pessoas não tinham esse conhecimento do tanto que o veterinário em si, ele tinha que se capacitar para fazer o que ele faz, né? E talvez tinha essa desvalorização de achar que, né, não é o que tem que ser, digamos assim. Nós estávamos falando até anteriormente, até muitas vezes dos tutores, da questão do valor, né? Nossa, e como você vê isso, né? E como você vê a mudança daqui para frente dentro do mercado? Uma coisa que eu falo, é muito importante isso, mas uma coisa que eu falo, eu estou no meio científico, né? Então a gente passa também o ano aí buscando publicar um artigo científico, buscando informações de impacto. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, toda segunda-feira no meu Instagram eu faço uma segunda científica que eu falo, né? Legal. Eu vou atrás de artigos científicos, que principalmente são artigos internacionais, que trazem conhecimentos novos para a gente poder atualizar os nossos profissionais aí, que são assuntos muito relevantes. Por que eu falo isso? Hoje, isso não é longe, isso é muito, muito, muito perto, e a gente está no meio científico, a gente entende. A medicina veterinária, ela acompanha muito de perto a medicina humana, muito de perto. Sim. Eu falo isso porque o pessoal olha, às vezes, fala, pô, será que é? É. Muitas vezes a medicina humana, ela cresce. Então, por exemplo, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho há uma época atrás, há 2 anos atrás. Rompi o ligamento jogando futebol. Antigamente, como que seria uma cirurgia de ruptura de ligamento? O cara ia abrir aberto mesmo, abrir aqui a região da patela, fazer uma reconstrução aberta. Hoje em dia, a gente tem cirurgia robótica, videocirurgia, né? Então, eu saí com 2 pontinhos de cirurgia só, cirurgia super rápida, nada traumática. E aí você fala, bom, isso é na humana, né? Não, a gente está realizando videocirurgia a rodo já aí. Uau. Castrar paciente, faz 3 portaizinhos, 3 buraquinhos, castrou. Então, isso às vezes foge do conhecimento dos tutores ali em si, mas eu falo largamente que a medicina veterinária, ela acompanha muito de perto a medicina humana, tá? Muito por quê? Muito pela importância. Você comentou um ponto importantíssimo, Bruno. Você falou, pô, o tanto de gente que tem cão e gato aqui no Brasil. Brasil, cara, disparado. A área veterinária aí que a gente está inserida é disparada a primeira área, a área mais promissora que tem. Isso vai continuar crescendo a níveis exponenciais absurdos. No mundo é onde mais se formam veterinários. No mundo é onde mais se formam veterinários aqui também. E aí, da onde surgiu isso, né? Surgiu isso porque, pô, vocês têm cão e gato. Tem.
A gente sabe que é maravilhoso ter cão e gato. Tartaruga, esse tipo de coisa. E hoje, esse negócio está tão grande que existe até... Aí a gente pode discutir benefícios e malefícios disso. Mas hoje existe uma humanização do pet já. Então a gente vê o petzinho com roupinha, esse tipo de coisa. Cara, por quê? Porque hoje é o filho. Tem famílias optando por não ter filhos para ter um cão e um gato. E eu não acho isso errado. Cara, a felicidade que eles trazem pra gente é uma coisa muito absurda. E frente a esse grande movimento, frente a isso tudo, qual que é o nosso papel? Nosso papel é atender com muita excelência esse tutor, esse animal. Por quê? Cara, é o filho. Tem a tecnologia à disposição da veterinária. Bruno, eu vou te falar uma coisa que, assim, como eu falei pra vocês, eu faço um trabalho no hospital público também, né? Eu trabalho no hospital público. Lá o cara não paga nada. Se for levar o animalzinho, não paga nada. Mas o que a gente tem de histórias lá, histórias de superação por conta do próprio animalzinho, você não faz ideia. Chega tutor lá que ele é capaz de vender a própria casa, morar na rua, para justamente poder dar uma vida boa para o seu paciente. Então, eu falo isso que é muito gratificante trabalhar lá no hospital público, porque você vê que mesmo aquele cara que não tem um financeiro para poder contribuir, para ajudar na qualidade de vida do seu pet, do seu cão e do seu gato, cara, a gente vê o brilho nos olhos. O cara às vezes fica o dia inteiro no hospital, sem comer, sem tomar qualquer coisa, mas ele está ali pelo paciente. Então, eu falo isso porque é para abrir o olho justamente de um assunto importante que a gente está falando aqui da medicina veterinária. Você comentou aí de muitos médicos veterinários que estão formando, né? Eu acho que isso a gente tem que entender a real importância que essa profissão tem para nós, para nossa vida, para o Brasil e para o mundo, né? E mostrar para esse profissional que quer se tornar um médico veterinário, ou para esse profissional que já é um médico veterinário, né, que essa profissão é maravilhosa. E essa profissão, ela traz, cara, tanto retorno, não só financeiro, eu tô dizendo, mas retorno humano, sabe? A gente poder entregar um paciente que estava com risco de vida ali, poder salvar a vida de um paciente, ver o retorno que esse tutor tem com a gente, assim, poder ser o herói de alguém, sabe? E aí, quando eu falo, é Deus no céu e o veterinário na terra. É isso. Ontem até, só complementando a história, ontem eu tava contando um pouquinho da minha história e até trouxe da Pitucha, né, minha cachorra, que foi a minha companheira de mais ou menos de uns 9 a uns 15 anos de idade. E hoje ela já se foi, e eu tenho a foto dela na sala hoje. Né? Hoje, eu tô com 36 anos e eu tenho uma foto dela na minha sala. Né? E o quanto sim é importante, porque eles são membros da nossa família mesmo. Sim. Né? E o quanto cada vez mais a medicina veterinária vem corroborando para que a gente tenha eles por mais tempo. Até porque, se você hoje for buscar um profissional que atenda o seu pet, o seu cão e o seu gato, você quer um profissional que seja uma pessoa que esteja muito bem atualizada e bem capacitada, né? Sim. Eu falo isso porque você comentou, né, Bruno, um ponto importante, que antigamente a medicina veterinária era de um jeito e hoje em dia ela é de outro. Isso é muito verdade, tá? Muitas vezes a gente, até hoje, tá? Se a gente pegar até minha avó, se eu falar com a minha avó, ela fala: Lucas, você trabalha no pet shop, esse tipo de coisa, né? Então a gente entende que isso é um pouco de raiz, mas que está mudando, né? Porque antigamente o médico veterinário era aquele que atendia tudo, esse tipo de coisa, né? E como eu falei para vocês, hoje isso mudou muito, né? Como a gente acompanha a medicina humana em si, hoje em dia tem uma especialidade para cada atendimento. Então, como eu disse, eu sou cirurgião, eu só atendo cirurgia. Se chegar dermato para mim, se chegar qualquer tipo de coisa, a gente tem profissionais que atendem isso. E qual que é o benefício disso? Justamente a excelência. Justamente trazer o melhor atendimento. Por quê? É impossível um único profissional dominar entender tantas tudo. áreas da veterinária. É muita e uma coisa que eu Não vejo facilitando muito, a gente fala de mudança do mercado veterinário, e tem uma mudança, até um pouco delicado esse assunto que eu vou entrar, mas é a realidade, né? Qual que é a mudança estrutural familiar que tem no Brasil? E por que é um mercado
que cada vez mais vai crescer. Eu tenho 2 pontos que eu olho. A quantidade de animais castrados está sendo gigantesca de uns anos para cá. E eu me preocupo qual será a renovação desse futuro paciente com a morte desse que vai ser idoso. É algo que eu sempre perguntei e as pessoas falam, pô Bruno, a sua preocupação no mercado veterinário? Uma das minhas preocupações. A grande sacada e a grande ampliação de animais dentro do lar. Eu trabalho com animais há 34 anos. Antigamente o cachorro era um cachorro do quintal. Aqui é o cachorro-cão de guarda, o animal do quintal. Aí os pais, antigamente, os nossos avós, tinham 4, 5, 6, 7 filhos. A família era grande, o cachorro era o cão de guarda. A família ela foi diminuindo e a quantidade de animais subindo. Hoje nós temos vários tipos de formação familiar. Uma pessoa que mora sozinha, que não quer um relacionamento, tem um pet pelo menos para sua companhia. Um casal de homens que não terá filhos vão ter um animal na sua companhia. Um casal de mulheres que não terão filhos vão ter um animal na sua companhia. Um casal de marido e mulher que querem um ou no máximo 2 filhos terão animais para fazer companhia na sua família. Então, a quantidade de lares que vai ter um animal, no mínimo um animal, ela é muito maior do que era antigamente. Então, diminuiu-se o número de crianças como filhos e aumentou-se a participação desses animais com a formação desses novos núcleos familiares. Então, é algo que eu vejo muito promissor para o mercado, que tende a absorver essa grande quantidade de profissional que se forma anualmente no Brasil. E sim, também o cuidado, né, Bruno? E o cuidado, porque antigamente, até falando da minha cachorrinha, a gente não tinha tanta consciência do que fazer, onde levar, para onde ir. Não era tão difundido. E hoje a maioria das pessoas está levando os seus animais para o veterinário. Então a gente tem aí mais consciência e o mercado aí só crescer. E é legal o que você comentou, né? Que é o que a gente tá falando aqui. Vocês já tiveram um gato alguma vez? Sim. 2. Cara, eu tenho uma gatinha, ela chama Carmen. Tá? Carmen. Inclusive foi uma gatinha que eu resgatei ela do hospital público. Ela sofreu maus tratos na rua, né? Então ela... Como que foi a história? Uma mulher encontrou alguns moradores de rua chutando um gato. E aí pegou essa gatinha, ela chegou pra gente, ela tava eventrada. Eventrada é quando a gente tem a ruptura da musculatura e os órgãos ficam entre a cavidade abdominal e a pele. Não tem um músculo assim, fica tudo solto. Inclusive tava prenha. Oh, meu Deus. E com lesão ortopédica. E aí fizemos os primeiros atendimentos, foi uma baita de uma cirurgia. E aí ela teve uma lesão no membro que ela não conseguia andar de forma normal. Então ela tinha a patinha mais rotacionada para o lado. Mas essa mulher que levou, ela deixou lá o paciente e fugiu, foi embora, porque foi salvar a paciente, mas não queria, acabou indo embora. Isso a gente não recomenda, a gente entende que a partir do momento que você opta por resgatar um animal, seja o que for, tá? A partir do momento que você está andando na rua, tem um paciente atropelado, você pegou esse paciente para prestar um atendimento, levar no hospital, a responsabilidade é sua. Então o paciente, juridicamente, ele é seu, tá? Isso às vezes o pessoal joga lá no hospital, numa clínica e foge, isso pode ter alguns danos maiores. Mas enfim, ela ficou internada lá no hospital da Anclivepa e ninguém queria adotar, né? Porque tinha aquela lesão ortopédica, e a gente sabe que esses pacientes têm que ser adotados por médico veterinário, que a gente entende, a gente vai cuidar todo dia. E aí peguei a Carmen, levei a Carmen para casa e vocês não fazem ideia da diferença que ela faz na minha vida. É uma coisa absurda. Uma coisa absurda. A gente foi para Colômbia, fiquei uma semana mês passado. Cara, eu tava querendo voltar da Colômbia por causa da Carmen. Eu falei, não é possível esse poder que um animal pode ter comigo. Eu queria ir embora por causa dela. Eu queria saber como ela tava, se ela tava bem, se ela tava triste. Com certeza, a gente entende gato. Ficou brava comigo durante uma semana. Mas, putz, eu chego em casa, que eu quero mais ver ela. Então, isso, falar que além da gente ter essa mudança, cara, mudou a minha vida assim pra bom, pra muito bom. É muito bom ter um pet, né? E isso é o que você falou, Bruno. Quem tem sabe, então isso é exponencial, vai crescer, vai cada vez mais, a gente quer ter mais 1, mais 2, mais 3. E isso leva à responsabilidade, como eu disse, de todos nós que estamos inseridos. Sim.
tá? Sim. Desde você, Brunão, de fazer um equipamento importante pra gente da medicina veterinária, tá? Inclusive a gente precisa disso, tá? Não tem como eu ser médico veterinário sem ter o seu suporte, por exemplo, para promover, para trazer um produto específico para que eu possa atuar, para trazer, por exemplo, uma mesa pantográfica, que para a gente é muito importante, de qualidade. Então, cara, é a comunidade veterinária que cresce junto para justamente atender esse paciente, atender esse tutor, porque a gente sabe que a gente tem que estar cada dia mais preparado para poder atender esses pacientes aí que são os nossos xodós, são os nossos filhos e aonde filhas. eu falo, que você falou, o veterinário é o super-herói. Eu não ouço muito isso, mas eu falo, doutor, você não tem noção de quão importante você é para uma família. Você não tem noção do quão importante e reconhecido uma família fica quando o animal está doente e fala assim, meu Deus, se ele morrer, o que pode acontecer? E aí você vai lá, salva o animal, passa um tratamento adequado, tem aquela assertividade, o animal fica bem, você fala assim, ufa, o meu veterinário é bom, a minha veterinária é boa. Não, e aí eu vou aproveitar o que você está falando, Brunão, eu vou até fazer o corte que vocês comentaram. Você que é médico veterinário, você que é médica veterinária, que está na área aí ou deseja ser um profissional de ponta, gente, não se esqueçam da capacitação. Eu sempre falo uma coisa, eu falo isso em todas as minhas aulas, o respeito pela profissão, ela começa quando a busca por conhecimento não termina. E é justamente isso. Como eu falei, como a medicina veterinária é uma ciência, a gente está constantemente mudando. Atualização. Constantemente mudando. E o respeito pela profissão é justamente essa. Você que vai se inserir na área, a pessoa que vai se inserir na área, ela tem que ter o respeito pela profissão e buscar capacitação, buscar conhecimento. Porque mês a mês, semana a semana, como eu falei, artigos científicos surgem para mudar condutas, mudar medicamentos, mudar uma série de coisas, mudar equipamentos, e a gente tem que estar atualizado, a gente tem que seguir esse crescimento aí, e a gente só consegue seguir buscando capacitação. E uma coisa muito importante que você falou, doutor, é referente à parte dos equipamentos, instrumentos e móveis veterinários. No desenvolvimento dos produtos que eu participo, e faço isso pessoalmente, eu nunca vejo o preço, nós vamos lançar um produto para ser o mais barato. Não. O nosso foco e a nossa engenharia nós vamos lançar um produto que atenda melhor o público veterinário. Mas isso daqui não tem como. Não tem. Meu amigo, se um foguete deu ré, isso nunca, todos os mais estudiosos do mundo e inteligentes não conseguiram, e foi lá um cara que todo mundo desacreditou e ele fez o foguete dar ré. Como que a gente não vai fazer um negócio melhor? Como que a gente não vai fabricar um canil mais seguro? Outro dia eu fui numa clínica, um cachorro escapou de um lado e pegou o cachorro do outro, que a divisória do canil saiu. Eu falei, a gente vai precisar fazer um canil que a divisória travar? Não tem como. Não tem como. E a gente foi lá, semanas de desenvolvimento de estudo. Fizemos um canil o mais seguro do Brasil. O cachorro não vai morder a grade e quebrar a mandíbula, o cachorro não vai invadir o espaço do cachorro internado do lado ou de um gato internado do lado. O cachorro ele não vai se cortar numa tela de piso. O cachorro vai ter uma bandeja alta para poder dar um suporte de trato renal, trato de urinário, que ele tem uma incontingência. É um canil extremamente seguro. Uma mesa pantográfica com tanto de ajuste que se tem. Eu fiz manutenção no ano passado numa mesa que queimou porque caiu uma bolsa de soro durante uma cirurgia de emergência. A gente gastou quase R$2.000. Falei, a gente precisa fazer uma mesa blindada. Não tem como. Eu falei, não tem como. Fui buscar na medicina humana, fora do Brasil, um produto que atendesse o mercado brasileiro. A nossa mesa veterinária aqui, você pode lavar ela com uma VAP, ligar na tomada e usar. Bruninho, que é muito importante, né? Que dentro da evolução da medicina veterinária, que nós já estamos há 15 anos, né, acompanhando, o que é muito importante, né, o médico veterinário entender que a gente já tem coisas, né, muitos produtos que foram feitos exatamente para o dia a dia deles. Né? Não é mais adaptação. Quando a gente entrou na medicina veterinária em si, né, era muita adaptação, era muito produto adaptado. E hoje não. A gente vem cada dia mais trabalhando. O Bruno, principalmente, que esteve em muitas fábricas, e hoje a gente tem, né, muitos produtos que são desenvolvidos especificamente, nós temos a marca própria, já para atender especificamente o veterinário. Quanto isso é importante.
importante dentro das especializações também essa busca. Não, isso e mostra, desculpa até te interromper, Não. até pela iniciativa de vocês de estar fazendo esse podcast, a gente vê, o podcast está mais voltado para, às vezes, alguns meios. Não, vocês estão aqui fazendo algo disruptivo para mostrar justamente que aqui nós não somos áreas distintas, né? Nós, como na medicina veterinária, nós somos uma comunidade. Sim. E o que você comentou agora, Bruno, é até um corte importante, esse você tem que publicar, porque é o que você está falando, cara. Nós médicos veterinários, nós não somos também absolutamente nada sem o suporte de vocês, sem o suporte da indústria, porque desde um instrumental cirúrgico, que para nós cirurgião eu não vou nem falar que isso é uma coisa extremamente importante, até para tudo que vocês desenvolvem para que a gente possa exercer a nossa profissão com maestria, gente, é o que passa nas nossas mãos, é o que faz a gente ter um senso de comunidade. Então, se por acaso eu aqui estou crescendo, buscando o que eu posso, o que está ao meu alcance, que é ciência, buscar me aprimorar, buscar me atualizar para dar um bom atendimento, eu preciso de uma indústria, eu preciso de equipamentos que venham junto comigo, que eu não consigo criar isso tudo, tá? Então isso mostra o trabalho de vocês de excelência para justamente acompanhar esse movimento da medicina veterinária que, como você mesmo falou, o céu é o limite aí pra gente. A gente já está caminhando agora para o final e eu gostaria de voltar à questão da preparação, né? Você que atua no meio acadêmico também, falar da preparação desses profissionais que estão entrando no mercado e trazer um pouquinho do assunto da saúde, né, desses profissionais. E eu vejo, de tudo que eu já ouvi esses dias, o quanto a preparação deles faz toda a diferença para que quando entrem no mercado tenham aí qualidade no atendimento, né? Essa excelência, entreguem excelência, mas sim também fiquem bem, se sintam seguros. Fala um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que eu levo para minha vida e que eu faço isso em consideração para também mostrar para todo mundo que está assistindo a gente, eu tenho 3 pilares muito importantes na minha vida, tá? Que são pilares que sim são uma escala. Meu primeiro pilar é a família, o segundo pilar é a minha saúde e o terceiro pilar é o meu trabalho. Eu não inverto essa ordem. O que acontece muitas vezes, não só na medicina veterinária como em outras profissões, às vezes tem uma certa inversão dessa ordem, tá? É claro que essa inversão ela pode ser aceitável se for um curto prazo. Às vezes a gente inverte, sim, a gente coloca o trabalho em primeiro lugar, buscando um objetivo para atender que às vezes necessita desse trabalho ser a primeira coisa da nossa vida, mas isso não pode ser a longo prazo. Isso tem que ser a um curto prazo, tá? Então a primeira coisa que eu digo é isso, a gente precisa cuidar de nós e aproveitar sempre a nossa família, porque aqui a gente é passageiro, né? Muitas das coisas que a gente vai deixar aqui envolvem aí coisas que não são materiais. E um outro ponto importante que você comentou, muitas vezes a gente tem aí um certo problema com relação à medicina veterinária, que muitos entram sendo negativos, né? Às vezes por alguma informação errônea que pegou de algum local e esse tipo de coisa. Mas, gente, o que eu quero dizer com isso, né? Primeira coisa que você precisa fazer para tentar fugir disso tudo é se capacitar, tá? Se capacitem. Muitas vezes o profissional que forma ali da graduação, ele quer já atuar, buscar atuação, não é errado isso, mas muitas vezes a gente entende que às vezes tem um teto com relação a isso, precisa se capacitar por causa de tudo que a gente já conversou aqui hoje. O profissional precisa se capacitar para ter uma melhor remuneração, para mudar o seu patamar de vida, para alcançar novos rumos, né? E além dessa questão da capacitação, de entender aonde está inserido na medicina veterinária, entender a importância, tá? Entender muitas vezes que o financeiro às vezes não é tão importante. Às vezes o importante também é saber o seu papel na medicina veterinária, saber quantas vidas você está salvando, saber o que você está fazendo de alma, né? Porque nenhuma área, se você entrar nessa área pensando só no financeiro, isso, aonde que surgiu a corrupção em tudo que a gente conversa? É nisso. É o cara que só pensa no financeiro e aí acaba se corrompendo, né? Então, a dica que eu dou, não pense no financeiro logo no começo, pense sim em exercer um bom trabalho, em ser uma boa pessoa, em exercer o que você tem de melhor. Busque capacitação na medicina veterinária, que é isso que diferencia, sim, é isso que vai diferenciar você de um grande profissional.
E fechar isso com o que eu acabei de dizer no começo, né? Entenda que a gente tem certos pilares na nossa vida. Não esqueça da sua saúde, não esqueça da sua família. Construa, tenha uma base muito boa, que justamente se você construir isso, você vai ser um bom profissional. Então, busque isso, porque a gente vê que muitas vezes alguns... É triste conversar sobre isso, né? Mas muitas vezes quando a gente percebe aquelas pessoas que às vezes estão um pouco desmotivadas com relação ao trabalho, com relação ao reconhecimento financeiro, a gente entende que muitas vezes está numa carga horária muito exacerbada. Então buscar equilibrar tudo isso para que você como profissional possa ter uma vida mais equilibrada também. E o equilíbrio gera uma base, gera saúde, né? Exatamente. Muitas vezes está estampado, mas não vimos. É muito importante respeitar. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Um material riquíssimo, um bate-papo muito produtivo. Foi bem legal. Muito inspirador também, né? Para quem está na área e para quem está entrando. Legal. Muito esclarecimento. Não, eu que agradeço 100% aí o espaço, a oportunidade. Realmente foi muito bacana. Eu não sei quanto tempo deu. Para mim parece que estou há 1 minuto aqui, porque realmente passou muito rápido. Eu que agradeço o convite aí de vocês. Com certeza. E aproveite você. O futuro da medicina veterinária no Brasil, que é referência no mundo pela quantidade de universidades e formações, passa pelo Brasil. Faça você parte dessa linda história e essa linda carreira. Trabalhe, se desenvolva e contribua para o futuro da medicina veterinária. Previcast, evoluindo junto com a medicina veterinária, onde o mundo veterinário se encontre e contribua para o seu mercado. Até o próximo podcast Previcast. Tchau. Tchau.